Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui me apresentar pra vocês. Eu sei que já faz um tempinho que a gente tem essa relação, que eu tenho o canal aqui, ou que você até me conhece de outros lugares, mas também tem muita gente chegando e é por isso que hoje eu quero te apresentar quem eu sou, por que eu tenho uma vida tão doida, como assim moro em 2 estados, por que eu vou todo dia e passo em 3 cidades. Então hoje eu vou te responder várias dessas perguntas, tentando conhecer um pouquinho mais sobre mim. Posso começar com o primeiro deles, na verdade o segundo, porque o primeiro é que vocês viram que eu uso óculos, né? Já até levantei aqui porque eu vi que tava dando reflexo, mas deixei isso pra depois. O meu nome não é só Natália Chat, meu nome é Natália Chat Schneider. E é só isso meu nome e sobrenome, porque minha mãe ficou com dó de colocar o sobrenome dela em mim, porque ia ficar muito gigantesco, vocês entendem por quê. Então ficou só o nome do meu pai, e eu não tenho o nome do meio. E eu resumi aqui pro canal, para minhas redes sociais, porque quem queria me encontrar se eu deixasse meu nome completo? Então esse é o primeiro fato. E o segundo é que eu sim uso óculos, tenho miopia, astigmatismo, e cada vez o grau tá aumentando mais, quem sabe daqui a um tempo eu consiga fazer cirurgia. Mas acho que a gente pode começar do comecinho e depois eu te explico como que minha vida tá hoje. Eu nasci em Joinville, Santa Catarina, e morei aqui praticamente minha vida inteira. Quando eu falo que eu morei aqui a vida inteira é porque meus pais são daqui, minha família inteira era daqui. Todos os meus colegas da escola iam viajar na família pra ver a família no interior, lá longe, enfim, eu não tinha pra onde ir. Toda minha família nasceu aqui, por parte de pai e por parte de mãe. Então a gente ficava bastante aqui. E onde que fica Joinville? Fica no norte de Santa Catarina, bem pertinho, 1 horinha de Balneário, então é bem fácil dar um pulo nas praias e também dar um pulo em Curitiba. Joinville fica mais perto da capital catarinense do que a própria Floripa, que é a capital de Santa Catarina. Eu sou filha única. Eu não tenho irmãos. Da parte de pai, eu sou a neta mais nova e da parte de mãe eu sou uma das netas mais novas. Então, a primeira criança que eu peguei no colo foi depois de adulta já, porque eu nunca tive esse convívio. E eu vou ter o dia que eu tiver o meu filho. E isso é outro fato sobre mim, que eu quero muito ter um filho, eu sonho em ter uma família. Pra mim, família é um valor inegociável e eu quero muito que um dia eu consiga fazer a minha. O meu perfil costuma ser bem dominador, eu sempre fui bem mandona. Mesmo com os meus primos mais novos, eu dominava a brincadeira, eu queria criar as regras. Quando eu tava perdendo, eu invertia o jogo pra que eu sempre saísse na melhor. Quem me conhece sabe que eu acho que eu era uma criança bem insuportável por conta disso, mas sempre foi minha personalidade. Tanto que quando eu fui crescendo, eu fui virando líder de turma, eu que escolhia na educação física, e até hoje eu trabalho com coordenação de projetos, já dando um spoiler, porque eu gosto muito dessa parte de interagir e delegar as funções, mas também colocar a mão na massa e fazer com que tudo aconteça. Já que eu mencionei escola, vale falar que praticamente a minha vida inteira eu estudei em uma única escola. Então eu estudava em uma creche dos 3 aos 5 anos, mas com 6 eu já entrei nessa escola que eu me formei até o terceirão. Então nesse meio tempo eu conheci muita gente e até por isso muita gente, talvez você mesmo me acompanhe de lá, que eu acabei ficando ali bem conhecida e minha mãe também trabalhou no meu colégio. Então minha mãe também é bem conhecida pelos alunos que estudaram lá naquela época. Então esse é outro fato. Já que eu mencionei sobre escola, vamos falar sobre profissão? Quando criança, por ter esse perfil que eu comentei com vocês, eu queria muito ser famosa. Gente, como eu queria ser cantora e ter fãs, enfim. Mas Deus me ajudou, o gogó aqui, vocês podem ver que às vezes eu dou umas gaitadas, minha voz não é aquilo tudo. Então eu tive que mudar de estratégia. Sempre gostei muito de esportes, meu sonho era ser jogadora de vôlei, mas eu nasci com isso sempre. Não rolou esse lado também, e à medida que eu fui amadurecendo, eu tive que começar a pensar num plano B. E aí, que plano B seria esse, né? Fui avançando ali no ensino médio, o tempo vai acabando, a gente sente essa pressão batendo na porta. Por mais que eu discorde totalmente dessa abordagem, né? É como minha família enxergava na época, a gente é pressionado a escolher uma carreira, né? Vai ficar 1 ano fazendo o quê? A menos que você seja uma pessoa super dotada, aquelas pessoas que desde criança já sabem o que vai ser, você fica se perguntando no que será que eu sou boa? E na época eu tive 2 interesses, que eram a nutrição ou a engenharia. Eu sempre fui muito boa na parte de matemática, fazia mentoria na escola, enfim, ajudava os outros. Eu falei, sou boa em matemática, devo dar certo pra essa coisa de engenheiro aí. E até na hora de prestar vestibular, eu fiquei, gente, o que eu faço? Por fim, me deu uma luz, vou falar, não, a nutrição vou levar como um hobby. Eu gosto muito
muito o estudo, a parte de nutrição, mas o que me fez ir adiante foi engenharia. E a engenharia foi outro dilema. Que engenharia eu escolho? Se você não sabe, existe até engenharia de pesca, de alimentos, petróleo. Então, tem muitas possibilidades. Por exemplo, uma das que tinha na minha cidade era engenharia elétrica. Eu sempre achei incrível, adoro engenheiros eletricistas, trabalho com vários e admiro muito eles, porque pra mim é um negócio muito abstrato. Mas eu gosto de ver as coisas como funcionam. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Desde pequena, qualquer objeto que funcionava, eu mesma queria desmontar, queria montar, enfim, e falei, por que não a mecânica? E foi aí que eu prestei vestibular e entrei na UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Prestei, passei de primeira e entrei na UDESC, e ali eu me formei em 5 anos, o tempo mínimo exigido para que a gente conclua o curso, apesar de existir até 9 anos com prorrogação. Fiz o curso de engenharia mecânica. Na época, a minha faculdade ficava na zona norte da cidade, né? Continua lá, mas eu morava com os meus pais, então eu tinha que atravessar a cidade. E a minha faculdade, ela era período integral, então tinha aulas de manhã, à tarde e à noite. E por ser do outro lado da cidade, eu pegar ônibus para ir pra faculdade, não tinha como eu ficar cruzando a cidade o tempo todo pra, tem uma aula de manhã, vou pra casa, almoço, volto pra faculdade. Então, às vezes, eu passava lá quase que o dia inteiro por conta disso. E até uma oportunidade bem boa que me surgiu no decorrer da faculdade foi a bolsa de ajudante de metrologia lá. Então, eu tinha um lugar pra ficar, um laboratório onde eu trabalhava, eu recebia uma remuneração por isso, mas que me ajudou muito na época da faculdade. Eu sou muito grata, porque pelo menos eu não ficava como uma nômade por aí. Durante a minha própria graduação, eu comecei no último ano um estágio em uma outra cidade que fica aqui perto, que é Jaraguá do Sul. Comecei na VEG, e esse foi até um processo bem doido, porque eu queria muito uma vaga na Whirlpool, que é uma outra empresa que existe aqui perto da minha faculdade, mas por um processo ali da inscrição, deu problema a minha inscrição, e aqui eu acho que muito o que tem que ser será, eu acredito muito nisso, que tudo tem um porquê. E aí eu tinha tudo pra me inscrever e eu não passei nem na etapa que todo mundo é aprovado, não tem seleção nessa primeira etapa, e foi porque a data de conclusão do meu curso tava para aquele mesmo ano, então era como se eu estivesse me inscrevendo e eu já estivesse me formando, não fazia sentido, e eles me tiraram da vaga. Eu descobri isso meses depois. Nesse meio tempo surgiu a VEG, que é a empresa que eu trabalho hoje, e eu comecei um estágio lá na parte da engenharia de energia. Fiquei lá 1 ano, não consegui vaga dentro da mesma empresa em outro local, a VEG Motores, que foi como a minha empresa surgiu, trabalhando com motores elétricos, e desde lá já faz uns 4, 5 anos que eu tô lá, que eu trabalho com desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de novas linhas de motores elétricos. Então a gente faz toda a parte de busca mercadológica, desenvolvimento de protótipo, lote piloto, até o lançamento no mercado. O que eu faço em suma é isso. E esse também é o motivo de eu ir 3 cidades por dia, né? Eu moro em Joinville, a gente passa em Guaramirim e chega em Jaraguá. E à noite eu faço esse caminho ao contrário. Mas, Nath, por que você não muda pra lá? Gente, eu mudei pra lá. Jaraguá foi a única cidade que eu morei, além de Joinville. Fiquei lá 2 anos. Mas aí veio a pandemia, né? Então começou a pandemia, a gente foi mandado um tempo pra casa, depois foi trabalhado um tempo em turno, e aí conseguiu o home office porque a situação tava crítica, a gente viu que ia se prolongar, vim pra home office. Não fazia sentido eu ficar trancada num apartamento dentro de casa, numa cidade que eu não tinha ninguém. Eu peguei o computador, vim pra Joinville e tranquei meu apartamento. Isso era pra ser 1 mês, virou 2, virou 3, e assim foi indo. Quando deu 6 meses, eu fui conversar com o meu gestor, porque eu vim com roupas de inverno, improvisada pra casa do meu noivo, que na época era meu namorado, e já era verão. Minhas coisas estavam tudo atuchadas num canto, no apartamento pequeno, não tava dando. E aí foi falado que a gente ficaria pelo menos mais 1 ano em home office. Falei, gente, o que eu vou fazer improvisada nesse apartamento, pagando um aluguel de um apartamento em outra cidade que eu nem uso? Então a gente entregou o apartamento dele, entregou o meu, e a gente pegou um apartamento maior em Joinville, que é esse que vos falo hoje, que a gente tá aqui. Fiz toda essa mudança, fiz toda essa volta, e hoje eu voltei a morar em Joinville. Hoje não, né? Foi 2020, mas voltei desde 2020 e entreguei meu apartamento em Jaraguá. Nesse período de pandemia, aconteceu a situação do câncer da minha mãe. Eu vi quanto que é bom a família estar perto. Tive problemas com a minha pet, a Darinha. Então eu vi que não adiantava eu estar longe de todo mundo só pra estar mais cômodo, mais perto do trabalho. Então foi por isso que eu acabei me mudando e ficando de vez em Joinville. Prefiro me deslocar o dia inteiro. 6 meses ficamos no apartamento antigo, mudamos para apartamento novo. Estávamos há alguns meses aqui e veio uma proposta pro meu noivo irrecusável em São Paulo, e a gente botou na ponta da balança o que valeria a pena, né? Se era continuar realmente morando junto ou não. Vou falar pra vocês o que eu falei pra ele na época, mas foi: eu prefiro você longe de mim e fazendo o que você
gosta, que você está realizado com aquilo que você faz, do que colocar a cabeça no travesseiro toda noite, dormir do meu lado e tá infeliz, vir pra casa reclamando. E foi assim que ele aceitou essa proposta em São Paulo, e isso já faz mais de um ano. Então esse é o outro motivo de eu estar sempre me deslocando. Além do bate e volta que eu faço todo dia pra outra cidade que eu trabalho, eu me revezo em 2 estados, porque eu vou atrás dele, querendo ou não, a nossa casa é onde quem a gente ama está, e eu acabo indo bastante pra lá por conta disso. Até quando a gente vai ficar assim? Não sei, já estamos mais de um ano. A longo prazo, claro, eu tenho que repensar, porque se a gente quer ter uma família um dia, não tem como criar uma criança em 2 estados de distância, não é mesmo? Então, é por isso que a gente tá sempre indo e voltando. Tentamos nos ver a cada 15 dias, mas acaba sendo apertado. Tem questão de agenda, de viagens de empresa, questão financeira também. Às vezes o combustível dá uma disparada, então seja ônibus, seja avião, fica muito caro. Então, é isso que a gente tem feito hoje. Vamos mudar da água pro vinho? Como vocês viram, eu tenho uma pet tatuada aqui, a Darinha, e o meu amor por cachorro, gente, é imensurável. Eu cresci amando cachorro, eu não lembro o primeiro contato que eu tive com cachorros, porque na minha época, que eu vou denunciar a idade, tinha 101 dálmatas, e eu era apaixonada naquele desenho, tanto que o primeiro cachorro que eu ganhei dos meus pais foi um dálmata, porque a gente foi, na verdade, pra adotar um cachorro, e meu pai conta a história que eu fui correndo em direção ao cachorro, ele foi correndo em direção a mim, e era um dálmata, e a gente se encontrou, se apaixonou e daí não se largou mais. Eu sempre gostei muito, confesso que meus pais falam que aprenderam a ter um amor tão puro, um amor de amigo realmente comigo, com os pets. Infelizmente eles não duram pra sempre, né? Mas eu já tive alguns no decorrer da minha vida, e hoje eu tô com a Darinha, minha pet amada. Ela tem 14 anos. Inclusive, hoje eu fui só pra Curitiba pra fazer uma consulta com ela, porque, sério, pra mim é um membro da família, é minha companhia, e eu faço o que for por aquela bichinha de 4 quilos que manda em mim o quanto que ela quiser. Por último, eu queria te falar que, como você vê, eu gosto bastante de me comunicar. Eu sempre fui muito faladora. Já fui retirada várias vezes de sala, não por aprontar, sempre fui uma pessoa muito obediente e dedicada nos estudos, mas é mais forte que eu. Eu sou aquela pessoa que, se me olhou meio torto, eu já tô puxando assunto. Nunca fui introspectiva, eu sempre gosto de conversar, de conhecer gente nova, e é por isso que eu tô aqui me expondo dessa maneira. Afinal, não é fácil a gente tá dando a nossa versão, conhecendo mais a fundo quem a gente é e deixando tudo sujeito à crítica dos outros, não é mesmo? Tanto que antes de eu iniciar meu projeto aqui de canal, eu mal postava no Instagram, nos stories. Gente, que vergonha. Confesso que tenho vergonha até hoje, mas não postava de jeito nenhum, porque a gente julga muitos outros, né? E por que a gente faz isso se a gente tem o medo de acontecer o mesmo com nós? Fica aí a reflexão. Então, a partir do momento que eu decidi, vou começar, e pra eu começar eu tenho que perder a vergonha, eu tô aqui conversando com você, colocando conteúdo aí na rede, e quem se conectar comigo, seja muito bem-vindo, porque ainda vem bastante conteúdo de qualidade aí pela frente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e me diz nos comentários se ficou algum ponto de dúvida aí, ou quem sabe se você quer um parte 2, contando mais detalhes, mais fatos aí sim, talvez curiosos ou algo que não ficou bem claro, pra vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!